Na sequência das gravações que vem acontecendo, hoje falaremos sobre a Gênese e a vida número 32. Antes, porém, suplicamos aos mentores espirituais amigos para que, em nome de Jesus, nos proporcione aquela ajuda necessária para que possamos fazer o percurso deste objetivo para o qual nós nos propusemos. É preciso que se diga, neste início, que não foram esgotados todos os enfoques existentes no livro A Gênese, as Predições e os Milagres, de Allan Kardec, que teve sua primeira edição publicada no ano de 1868. Atualmente, em junho de 2013, a FEB editou 30.000 exemplares na chamada edição histórica do livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, que estão agora servindo como base para a nossa doutrina. Allan Kardec deixou bem claro que os espíritos sob a égide de Cristo concretizaram a profecia de Jesus, rogativa que ele fez, rogando ao Pai para que ele enviasse em seu nome o Consolador prometido. Quando encarnado na Terra, a profecia mencionada foi pronunciada pelo Mestre, e dentro do século XIX, em 1848, os eventos de manifestações físicas e outras modalidades mediúnicas ocorreram profusamente para desmantelar o iluminismo materialista que estava ganhando força naquela época, pelo qual a morte, pregavam eles, acabava com tudo e que tínhamos uma única existência. Essa postura interpretativa era uma decorrência dos dogmas cristalizados no tempo, porque naquele tempo existia e ainda existe, pode-se dizer, a imutabilidade, que é a característica das crenças religiosas, fundamentadas tão só nos conteúdos dos textos bíblicos. Embasados nessas realidades, temos os equívocos tristes e lamentáveis que configuram a história da humanidade do passado e também do presente. Todavia, e não obstante os muitos fatos decorrentes das posturas interpretativas equivocadas, as almas, na sua trajetória, foram evoluindo por meio das reencarnações sucessivas. Esta é uma realidade universal, da qual nós, espíritas, não podemos de jeito nenhum deixar de divulgar e propagar, pois trata-se de uma verdade, única forma pela qual explica-se as desigualdades em termos evolutivos da humanidade, as diferenças em termos de sofrimento ou felicidade, as desigualdades das almas que foram criadas por este Pai misericordioso, justo e perfeito, e que ama a todos nós, e enseja-nos a oportunidade para que possamos crescer à custa do nosso próprio trabalho. Nós construímos o nosso autocrescimento. Os pré-requisitos, a partir do século XIX até o presente século XXI, formam o acervo que está permitindo à humanidade uma nova visão das verdades universais. Passo a passo, o homem percebe por que se habilitou a grandeza e brilhantismo dos ensinamentos contidos na obra O Consolador Prometido, profetizada pelo Divino Mestre Jesus.
não fosse esta trajetória evolutiva, tais percepções não seriam passíveis de acontecerem. Apesar dos pré-requisitos já citados, no campo da ciência, tecnologia e informática, o homem, enquanto humanidade, precisa realizar um longo percurso evolutivo para abranger as metas dos ensinamentos do Consolador prometido, profetizados por Cristo e arquetipados na mente divina, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Embora Cristo tenha sido o maior profeta que Deus enviou aos homens, não foi reconhecido em sua terra, pelo fato de terem acompanhado o crescimento de Cristo e conhecerem seus familiares em todas as circunstâncias ordinárias da sua vida material. Gerou esse fato entre as pessoas de sua comunidade uma condição de igualdade que fez ou faz com que a maioria se negue a reconhecer a superioridade moral num de quem foram companheiros ou comensais, que saiu do mesmo meio que eles e cujas primeiras fraquezas todos testemunharam. O orgulho impede o reconhecimento e a ascendência do outro. Os orgulhosos acham que se engrandecem ao contestarem a grandeza de alguém que se destaca em uma comunidade. Os que se sentem incapazes de chegarem à altura em que chegou aquele na qual se encontra, esforçam-se para rebaixá-lo por meio da difamação, da maledicência, da calúnia. Tanto mais forte gritam, quanto menores eles se acham, crendo que se engrandecem, se o eclipsarem pelo arruído que promovem. Tal foi e será a história da humanidade, enquanto os homens não houverem compreendido a sua natureza e alargarem o horizonte, ou melhor, o seu horizonte moral. Por aí se vê, semelhante preconceito é próprio dos espíritos encarnados, acanhados e vulgares, que tomam sua personalidade como ponto de aferição para tudo. Após a morte do corpo, personalidades almas que, na vida corpórea, deveriam ser reconhecidos, após despojados de todo o cunho de humanidade, é que são lembradas e enaltecidas por todos. A linguagem que usaram, bem como seus pensamentos, encontram no patamar da sublimidade e muitas vezes serão reconhecidas ainda em futuro bastante distante do presente vivenciado pelo personagem em questão. É aquele fato, aquela expressão sábia: santo de casa não faz milagre. O mesmo aconteceu com o Cristo, que saiu da sua comunidade para realizar o seu trabalho noutras comunidades. O homem corpóreo, que os sentidos humanos percebem, quase que apaga o homem espiritual, do qual somente o espírito percebe. De longe, apenas se veem os relâmpagos do gênio, de perto, veem-se as paradas do espírito. Depois da morte, unicamente o homem espiritual subsiste. E tanto maior parece, quanto mais longínqua se torna a lembrança do homem corporal. É por isso que aqueles cuja passagem pela terra se assinalou, obras de real valor são mais apreciadas depois de mortos do que quando vivos. Cessam os antagonismos pessoais,
porque desaparecem os invejosos e os ciosos. É quando a posteridade é juiz desinteressado na apreciação das obras do Espírito. Aceita se é boa e rejeita sem rancor se é má, porque já está abstraído da individualidade que a produziu. Tanto menos podia Jesus escapar às consequências deste princípio inerente à natureza humana, quando pouco esclarecido e que vivia totalmente voltado para a vida material. Nele viam o filho do carpinteiro, irmão de homens ignorantes, e assim sendo não percebiam o que lhe dava superioridade e o direito de o censurar. Verificando então que suas palavras tinham menos autoridade sobre os seus que o desprezavam, como disse, por isso preferiu ir pregar para os que escutavam e aos quais inspirava simpatia. Numa ocasião sua mãe, sua mãe, junto com seus irmãos, quiseram dele se apoderar, dizendo que ele perdera o juízo. Isso está escrito no livro de São Marcos, capítulo 3, versículos 20, 21, 34 e 35. Poderá ser constatado estas informações. Ainda transcrevendo, meus irmãos, porque tratam-se de transcrições que são oportunas e necessárias. De um lado, os sacerdotes e os fariseus o acusavam de ter parte com o demônio. De outro, era taxado de louco pelos seus parentes mais próximos. Não é o que se dá em nossos dias em relação aos espíritas? E que o que estranhamos é que no século XIX é uma transição se dê o que há 2000 anos nada tinha de espantoso por parte de um povo ignorante. Vejam, pois, que nem tanto aconteceu nestes termos para estes fatos a transformação da humanidade. Deixando de lado a maioria dos textos bíblicos, os quais se acham descritos no capítulo 17, na Gênese, as predições e os milagres, Jesus era e é possuidor dos atributos mediúnicos, numa incomensurabilidade, a qual somos limitados para avaliar. Cristo tinha, pelas razões expostas, a dupla vista e podia ver os pensamentos das pessoas. No uso de sua precognição, conseguia ver o futuro, prevendo os procedimentos que estavam por acontecer. O martírio do qual foi vítima aconteceu como decorrência da maldade, da inferioridade e das imperfeições humanas. Cristo provou que seus ensinamentos eram verdadeiros, aceitando a maldade imposta pelo sinédrio judaico liderados por Caifás, permitido por Pilatos, que teve uma postura política, e terminado pelos romanos com o martírio e a crucificação do nosso Mestre Divino. Percebam, pois, a necessidade que temos de considerar que o Pai misericordioso, infinito na posse e no uso de todas as virtudes, onde nelas está incluso o amor, não iria mandar seu Filho para ser crucificado e assim redimir os pecados da humanidade. É nós que precisamos redimir as nossas transgressões contra as leis divinas.
Não seremos castigados, mas sim estaremos fazendo os percursos, muitas vezes dolorosos, para conseguirmos a cura de nossas almas doentes. Então, demagogicamente, Pilatos lavou suas mãos do sangue do justo, que foi o Divino Mestre Jesus. Suas verdades universais ficaram como referenciais eternas para a evolução das almas através da multiplicidade dos processos reencarnatórios. As palavras de Jesus, conforme os textos bíblicos, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. As palavras de Jesus não passarão, porque serão verdadeiras em todos os tempos. Será eterno o seu código de moral, porque consagra as condições do bem, que conduz o homem para o seu destino eterno de evoluir sempre em direção a Deus. E, não obstante, devido aos conflitos de interpretação das humanidades que nos antecederam, as palavras do Divino Mestre Jesus, chegados até nós, perderam a sua pureza. Embora isentas de impureza naquele tempo, perderam, digo de novo, a sua pureza. Por essa última assertiva, sabemos que os ensinamentos do Mestre foram mal interpretados. A história do presente e do passado comprovam tais fatos lamentáveis. Se, pois, existe a postura contraditória das múltiplas crenças, onde umas consideram verdadeiro o que outras consideravam condenam como heresias, impossível é que todas estejam com a verdade. Tendo por missão transmitir aos homens os pensamentos de Deus, somente a sua doutrina, em toda a sua pureza, pode exprimir esses pensamentos. Por isso foi que ele disse: toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Sempre me baseio para as considerações feitas no livro A Gênese segundo o Espiritismo e muitas vezes em alguns textos bíblicos, onde as predições e os milagres na Gênese segundo Allan Kardec estão formuladas. Vamos logo a seguir expor uma das parábolas de Cristo, pois assim ele costumava se expressar, para que seus ensinamentos pudessem apresentar a utilidade que era necessária e oportuna na época da sua vivência e passagem como alma encarnada na terra. Mas também tais parábolas foram de forma tão inteligente e tão superior expostas que apresentam utilidades em todos os períodos do ser humano, em todas as épocas da humanidade. Então, no livro de São Mateus, no capítulo 21, versículos 33 a 41, encontramos: havia um pai de família que, tendo plantado uma vinha, a cercou com uma sebe e, cavando a terra, melhor dizendo, construiu uma torre. Arrendou-a depois a uns vinhateiros e partiu para um país distante. Ora, estando próximo o tempo de colheita dos frutos, enviou ele seus servos aos vinhateiros para recolher os frutos da sua vinha. Os vinhateiros, apoderando-se dos servos, surraram, mataram e a outros apedrejaram. Enviou-lhes ele outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles o trataram da mesma forma, da mesma maneira. Por fim, enviou-lhe seu próprio filho, dizendo de si para si:
ao meu filho eles terão algum respeito. Mas os vinhateiros, ao verem o filho, disseram entre si: aqui está o herdeiro. Venham conosco e matemo-lo, e ficaremos donos da sua herança. E com isso pegaram, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando o dono da vinha vier, porque era uma parábola que Cristo estava expondo, perguntou: como tratará esses vinhateiros? Responderam-lhe seus discípulos: fará que pereçam miseravelmente esses malvados, e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entreguem os frutos para que lhe entreguem os frutos na estação própria. O pai de família, meus irmãos, é Deus. A vinha que ele plantou é a lei que ele estabeleceu. Os vinhateiros a quem arrendou a vinha são as almas, são os homens. As almas encarnadas são os homens que devem ensinar e praticar a lei. Os servos que enviou aos arrendatários são os profetas que foram enviados. Basta que vocês se lembrem, já mencionado por nós, o que aconteceu com João Batista, quando, tendo sido decapitado, sua cabeça foi por Herodes oferecida à filha da Herodíades, sua amante. Percebo então que os profetas muitas vezes foram massacrados. Seu filho foi enviado por último, e este filho é Jesus, a quem eles igualmente eliminaram. Percebam quanta sabedoria e quanta história resumida de fatos que veridicamente aconteceram no nosso trajeto evolutivo. Como é que vai tratar o Senhor os seus mandatários prevaricadores da lei? Tratá-los-á como seus enviados foram por eles tratados, e chamará outros arrendatários, que lhes prestem melhores contas de sua prosperidade e do proceder do seu rebanho. Assim aconteceu com os escribas, com os príncipes dos sacerdotes e com os fariseus. Assim será quando ele vier de novo pedir contas a cada um do que fez da sua doutrina. Retirará toda a autoridade ao que dela houver abusado, porquanto ele quer que seu campo seja administrado de acordo com a sua vontade. Quando Kardec, orientado pelos espíritos de verdade, redigiu os pensamentos supracitados, 18 séculos haviam passado. No presente século XXI, a humanidade está suficientemente madura para compreender o que Cristo apenas expôs de maneira ligeira ou explorou, porque então, como ele próprio disse, não o teriam compreendido. Realmente, naquele tempo nós éramos almas muito atrasadas, muito maior na nossa simplicidade e ignorância. Ora, a que resultado chegaram os que durante esse longo período tiveram a seu cargo a educação religiosa da mesma humanidade? Ao deverem que a indiferença sucedeu à fé, e que a incredulidade se alçou em doutrina. Em nenhuma outra época, com efeito, o ceticismo e o espírito de negação estiveram mais espalhados em todas as classes da nossa sociedade. Agora me refiro ao presente. É oportuno, todavia, que façamos uma observação. E, não obstante todos os erros cristalizados no tempo, através das gerações, na forma da imutabilidade dos dogmas,
onde fora da igreja não existia salvação, as almas foram evoluindo, se auto-iluminando e entendendo a verdadeira luz concretizada nas verdades universais da criação divina. O processo reencarnatório ensejou e enseja a todos nós, porque é uma verdade explicitada, vivenciada e registrada nos textos bíblicos, a oportunidade da reconciliação com o inimigo, do amor para com todos, a indulgência para com as imperfeições dos outros e um avanço cada vez mais crescente em magnitude no campo da filosofia, ciência e religião. Porque Cristo é nosso modelo e guia, e será também num dia de toda a humanidade. Daí o fato de afirmarmos que a religiosidade irá aumentando em cada um de nós. Até mesmo nos atrevemos a dizer que muitos dos conteúdos e dos ensinamentos espíritas estão presentes nas outras religiões. Mas sobre isso não iremos argumentar, pelo menos nestes momentos, para demonstrar que esta opinião traduz, também configura uma verdade. Agora prosseguindo, enquanto se aceitarem dogmas que não suportam as críticas e análises em todas as épocas da humanidade, suportando estas críticas e essas análises, as crenças religiosas multiplicar-se-ão com a prodigalidade dos fungos, e é verdadeiramente o que está acontecendo. Basta ligarmos os veículos de comunicação, e em cada tempo aparece uma nova crença religiosa, todas elas, muitas vezes, almejando a lucratividade e o mercantilismo em cima e de forma pecaminosa dos ensinamentos que o Divino Mestre Jesus deixou para nós. É claro que tem entre essa crítica numerosas organizações religiosas que assim não procede. Não existe a nossa pretensão de generalizar esta opinião em relação a todas. A indiferença sucederá à fé cega. A incredulidade se alçará em doutrina. A licenciosidade, como meio de fuga dos bons princípios, formará a postura das pessoas que, ignorando as leis divinas, valorizam tão somente a matéria, esquecendo que são almas vivas, que foram criadas por Deus, que as fez para que cada uma se torne feliz, usufrua a felicidade e o progresso espiritual, à custa do seu próprio trabalho, vejam bem. Então não basta pertencer a uma crença religiosa. Necessário é que trabalhemos em nós a autotransformação para que possamos ter a reconciliação com os nossos inimigos, termos o perdão e sermos perdoados, e assim sucessivamente tornarmos de forma interiorizada numa forma interiorizada os ensinamentos que Cristo nos deixou, para que essa autotransformação em nós possa realmente acontecer. A ascensão evolutiva, nos termos arquetipados pela inteligência suprema, foram estes, não podem, pois, se tornar uma realidade na exiguidade de uma existência única carnal. Percebam os diferentes graus evolutivos dos seres humanos. Percebam o homem primitivo comprovadamente que existiu na pré-história e que a arqueologia demonstra. Percebam os tempos bíblicos, quando do cosmos procederam almas mais evoluídas e que praticamente viabilizaram
o desenvolvimento na Índia, o desenvolvimento no Egito, o desenvolvimento em meio aos incas, maias e astecas, e assim também outros povos, mas principalmente que integraram o povo hebreu e que foram tão responsáveis e colaboradores pela concepção do Deus único e da ética de vida pela qual deveriam lutar, para na sua trajetória evolutiva atingirem a meta de evolução e se harmonizarem com as forças maiores constituídas pelos espíritos de luz e com Deus nosso Pai, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Só a história da evolução da humanidade, deixando de lado outros aspectos, já comprovam os fatos que estamos analisando. Na criação divina, Deus fez o homem simples e ignorante, como ele ainda é hoje, vejam só. Nós somos um projeto em continuidade evolutiva no campo da nossa natureza tríplice, que é espírito, perispírito e corpo somático. Através da utilização do nosso corpo somático, conseguimos exercer o nosso trabalho no campo do amor, no campo do perdão, no campo do amor a nós mesmos e ao próximo e do amor a Deus sobre todas as coisas, no campo da indulgência para com as imperfeições dos outros e também no campo da aquisição dos conhecimentos que explicam a dinâmica por meio da qual Deus, na sua sabedoria infinita, concretizou o universo no qual nós vivemos. E quando assim dizemos, é claro, nos referimos à casa do Pai de proporções infinitas, na qual existem muitas e muitas moradas. Eu tenho por base uma obra que foi orientada pelos Espíritos de Verdade e redigida por Kardec, eu repito, não posso deixar de repetir isso, no século XIX. Nos dizeres da mencionada fonte, a Gênese, em nenhuma outra época, com efeito, o ceticismo e o espírito de negação estiveram mais espalhados, inclusive na época em que nós vivemos, porque isso foi dito em 1850, quero dizer. Em todas as classes da sociedade no presente, estas verdades continuam sendo, lamentavelmente, uma realidade, que expressa a pouca evolução acontecida ainda nas almas. Porém, as leis divinas, a seu tempo, cuidarão para que estas correções aconteçam, porque sabemos, nenhuma das ovelhas que simboliza o rebanho do Pai à humanidade irá se perder. Nos tempos atuais, essa verdade não mudou muito. Ainda estão associados aos prazeres materiais, que levam a sociedade para um futuro de maus prognósticos, estejamos certos. Os ensinamentos de Cristo, associado aos outros aprendizados da doutrina do Consolador prometido, nos fornecem os meios para o nosso crescimento espiritual. Nas normas estabelecidas pelo Mestre, levamos em conta a caridade, o amor, a tolerância. Cristo recomendou aos apóstolos para que a conversão das pessoas se tornasse em realidade através da brandura, da persuasão, a simplicidade e a humanidade. E todas as virtudes deveriam ser exemplificadas. No entanto, em seu nome, nada disto aconteceu no transcurso da trajetória evolutiva da humanidade, ou muito pouco disto aconteceu, porque anatematizaram mutuamente e reciprocamente se amaldiçoaram. Estrangularam-se em nome daquele que disse: todos os homens são irmãos. E o Deus infinitamente bom e justo ganhou pelas imperfeições humanas a imagem de um Deus cioso, cruel,
vingativo e parcial, bem como podemos perceber nos dias atuais, onde conflitos beligerantes e de guerra estão acontecendo no mundo, quando pretendem implantar a ideia de que fora da igreja não existe salvação e os demais devem morrer. Estes gestos de terrorismo, deles nós estamos bem informados. E assim, meus irmãos, mais uma etapa. Talvez na próxima vez concluamos as análises que precisam ser feitas. Realizamos esta gravação agradecendo a Deus. Agradecendo sim a espiritualidade, porque inobstante as nossas imperfeições e os fatores que nos tornam uma pessoa tão limitada, estamos sendo usados sim, na Cavile, como um instrumento para a divulgação destas sementes, que constituem a doutrina do Consolador prometido. Agradecemos a vós, amigos espirituais. Agradecemos a todos vós, espíritos amigos, em nome de Jesus, nosso Divino Mestre. E assim, que assim seja, e até a próxima vez, quando na sequência faremos outra gravação.